E nós estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre a desaposentação. Doutor Leonardo, o doutor Fábio ele falou que nossa Previdência hoje ela se encontra no azul, embora o discurso oficial seja sempre de implementar o terror no cidadão, né? Mas as fontes de arrecadação da Previdência não são somente da contribuição previdenciária do cidadão, né, do trabalhador. Daí ela ter uma necessidade, até uma justificativa de ter uma saúde melhor, né? Exatamente. Foi o que o Fábio bem enfatizou. Na realidade, quando se fala em Previdência Social, não pode desvincular de Seguridade Social. Na realidade, nós temos a Seguridade Social, que é a assistência social, saúde e a Previdência Social. E você tem contribuições que eu acho que o trabalhador nem até desconhece que é para a Previdência Social também, que é o PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido. Esse loteria esportiva. Loteria esportiva, exatamente. Esse somatório hoje, salvo engano, na última da Anfip, está em torno de 32 bilhões que deixou para os cofres públicos. Ou seja, na realidade hoje o sistema nosso não é deficitário. Principalmente se você pegar separadamente também só a Previdência Social urbana, houve um lucro de 6 bilhões. Quando entra o rural, temos algum problema, exatamente porque a Constituição de 88 criou um mecanismo para quem não contribuiu em relação a isso. Então, na realidade, hoje, você pode até querer mudar esse modelo, alterar algumas situações. O Fábio colocou muito bem em relação ao dependente. Hoje, as pessoas estão perpetuando o seu benefício. Ou seja, uma pessoa de 70 anos quase morrendo casa com uma pessoa de 20 anos e aí essa vai usufruir mais 50 anos desse benefício. Isso é um absurdo. Então, acho que tem que ter mudanças, mas não vir com esse discurso que é um déficit na Previdência, porque não é deficitário. Doutora Suzane, e a Previdência privada? Onde é que entra nessa discussão toda? A Previdência em si, ela tem dois pilares, um público e o privado, mas o privado é justamente a âncora da Previdência Pública. Então, o que se procura trabalhar hoje é com uma Previdência privada de forma de complementar justamente esses valores que a Previdência Pública paga aos aposentados. Para quê? Para que eles mantenham um padrão, um certo poder aquisitivo, mas aí é que entra uma questão muito importante. Quando a gente fala de previdência privada, a previdência privada hoje, ela atinge a população de classe média para cima, né? Então, e a grande maioria das pessoas de baixo poder aquisitivo ficam vinculadas à previdência pública. Uma coisa assim que eu acho muito importante é que o Fábio falou, o Leonardo falou a questão dos dependentes, e é uma coisa que eu defendo. Eu defendo sempre a reforma da Previdência. Eu acho que há necessidade da reforma. O que acontece no Brasil é que os mecanismos e a forma, né, as novas normas que surgem a partir da reforma, elas devem ser feitas de formas mais adequadas para a nossa conjuntura social que nós temos hoje. Então, é aquela coisa, quando o indivíduo, ele se filia ao sistema com 14 anos antigamente, hoje com 16, para trabalhar durante um tempo e depois gozar da aposentação. E nesse meio do caminho, as regras mudam, né? Mas as regras têm que mudar, mas tem que ser mantido determinados padrões para aquela população que ingressou anteriormente à reforma. E é justamente esse problema que acontece. E a previdência privada, ela entra nesse sistema justamente com a primeira reforma da Previdência, né? E daí a questão da Previdência privada hoje ser um apoio à Previdência Pública, porque ela surge constitucionalmente, se apresenta à maioria dos brasileiros a partir da primeira reforma previdenciária, que foi em 1998. E é essa âncora aí que o governo federal tem que se aproveitar na regulamentação geral para poder conseguir equilibrar o sistema previdenciário no Brasil. Do ponto de vista jurídico, o que está dependendo para isso ser bem resolvido? O doutor Adi levantou que tem muita gente entrando com ações, né, para tentar ter esse direito. Com relação à desaposentação em particular, o que falta é o STF tomar a posição final sobre isso. É uma matéria que tem alguns aspectos controvertidos, não é só a desaposentação em si, se é viável ou não, também tem a questão da devolução dos valores recebidos, porque tem determinadas decisões que falam o seguinte: segurado, tudo bem, pode
obter um novo benefício, totalizando o seu tempo de contribuição, mas esses anos aqui em que ele estava aposentado, ele tem que devolver, que eu acho errado, mas algumas decisões são nesse sentido. Então, o STF vai ter que decidir efetivamente sobre isso, e uma vez tomada essa decisão pela viabilidade ou não da desaposentação, eu acho até bastante interessante, porque isso pode provocar uma reforma previdenciária verdadeira, que hoje a discussão previdenciária no Brasil, nosso parlamento, ela é muito periférica, são aspectos pontuais. Agora, uma discussão estrutural, ela não existe. Pois é, doutor Fábio. Inclusive, o que sempre pauta essa discussão é a área econômica, né? Infelizmente. Sempre, claro. Que é um aspecto, claro, tem que ser levado em consideração, mas o jurídico também. A Constituição, afinal de contas, ela vai nortear a vida da sociedade brasileira. Então, você não pode simplesmente, num aspecto puramente econômico, dizer que tem que reduzir os benefícios à metade, por exemplo. Não, isso vulnera a Constituição. Então, o jurista ele tem que ser chamado a esse debate. E é o parlamento, afinal de contas, que vai produzir essa reforma, né? E construir um modelo sólido. É porque nós, quando falamos de previdência, nós não estamos falando de seguro vinculado à área de contratos, ou seja, as relações individuais entre si. Quando a gente fala de seguro, de previdência, seguro, a gente fala de seguro social. E aí há uma amplitude maior com relação à proteção, com relação aos deveres, né, de prestação, de prestações positivas com relação ao indivíduo. Doutor Leonardo, o Estado está deixando de ser paternalista, que sempre foi uma acusação que se fez, né, que o Estado brasileiro ele tomava conta do cidadão. Muita gente vê isso com um aspecto negativismo, né? O Estado tem que apoiar de fato o seu povo, né? Claro, como é que é isso? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo que para o aposentado, na realidade, há algum tempo o Estado não está sendo pai, não. Ele vem sendo padrasto já há algum tempo. Desde a Mal padrasto, inclusive. Mal padrasto. Inclusive com a Constituição de 88, eu acho que o Fábio colocou bem, a Suzane colocou, temos que ter as reformas, mas nós temos que ter cuidado com os direitos adquiridos. Esse é o grande problema que nós temos. Como você vai contrapor a necessidade econômica com os direitos que esse aposentado já tem. Então, na realidade, desde 88, quando você acabou com aquela vinculação do aposentado a receber por número de salário mínimo, né, que a Constituição acabou com isso e veio a Lei de Seguridade Social de 91, você passou a ter fatores, reajustes dados pelo governo aleatoriamente, como é até hoje. Hoje, você tem uma ideia, o aposentado que ganha acima de um salário mínimo vai ter 4,5%. O INPC já foi 5,5%, ou seja, você está deixando fazendo com que o aposentado se aproxime cada vez mais do salário mínimo. E a questão não é de realidade de necessidade do trabalhador, né? O discurso oficial é sempre que se aumentar o aposentado vai quebrar o Estado, vai quebrar a máquina. Quer dizer, fica uma coisa meio esquizofrênica. Exatamente. Né? Você tem um parâmetro, você gasta 1 bilhão para construir um estádio de futebol para a Copa do Mundo e o aposentado é que vai quebrar a Previdência. Então eu acho isso, eu acho que você tem que tomar cuidado e você tem que ter determinados mecanismos que venha proteger mais esse segurado, não só na parte para ele conceder a aposentadoria, mas para manter esse benefício dele. Doutor Fábio, mas o Supremo Tribunal Federal ele vai atuar politicamente nessa questão também, né? Infelizmente até porque ele acaba levando em consideração a área econômica. Essa é uma discussão assim prolongada, né, do papel do Supremo, se é estritamente jurídico ou político. É lógico que tem um componente político também, e isso faz parte, é inegável. Agora, o que acontece é que o governo federal usa sempre esse discurso, né, no Supremo, em matéria previdenciária. E são todos os governos, né? Aí vão fazer justiça, né? Sempre. Desde a época da ditadura militar até hoje, um governo considerado Agora, de esquerda. O que eu acho é que o STF ele tem assumido um papel de predominância na esfera política, realmente. Muitas condutas em que o Executivo e o Legislador são omissos, o Supremo tem assumido uma liderança, e eu acho que ele vai ocupar um papel nesse sentido na Previdência também. Na desaposentação, como eu disse, por exemplo, tomando uma decisão favorável e obrigando o Parlamento a construir um modelo adequado. É o que o Leonardo falou. A partir do momento que o Brasil passa a ter uma previdência viável, inclusive para gerações futuras, as pessoas vão acreditar que vão conseguir se aposentar. Eu vou ter que esperar até os 70 anos que seja, até 65, 60. Ok, mas eu sei que chegando lá eu vou conseguir me aposentar. Isso hoje não existe. Quem começa a trabalhar hoje tem uma previsão em tese de aposentadoria, mas dificilmente aquilo vai se concretizar. As pessoas perdem a esperança na Previdência e um modelo que é criado para trazer segurança, hoje só traz insegurança. E nos países desenvolvidos, doutora Suzane, há uma mentalidade um pouco diferente, né? A pessoa quer ter uma produtividade até uma idade mais avançada, né? Na verdade, os países desenvolvidos, eles
já reformaram a Previdência no final da década de 80, início da década de 90, e lá foi regulamentado e imposto por lei uma idade, não existe aposentadoria por tempo de contribuição. Lá as pessoas se aposentam por idade, e lá eles utilizam a expectativa de sobrevida, fazem uma média, e só para você saber, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, a idade para se aposentar é aos 67 anos. A França é um país que tem uma idade um pouco mais baixa, que é aos 62 anos, mas a Espanha também é aos 67 anos, porque as pessoas lá têm uma expectativa de sobrevida de 80 anos de idade. Bom, o tema está muito interessante, mas infelizmente Direito Debate fica por aqui. Mas continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site do OAB Seção Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o advogado Leonardo Branco, ele que é presidente da Comissão de Previdência Social da OAB aqui do Rio de Janeiro, a advogada Suzane Andrade Ferraro, ela que é vice-presidente da Comissão de Previdência Social da OAB-RJ e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também o advogado Fábio Zambiti Ibrahim, ele que é professor de Direito Previdenciário da Fundação Getúlio Vargas e membro da Comissão de Previdência Social da OAB-RJ. Semana que vem a gente se encontra em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até a próxima.